E aí, gente, segundo informações de dentro dos bastidores do Grêmio, o Grêmio já prepara uma nova barca de saída na próxima temporada. No final desta temporada, o Grêmio tem alguns jogadores em final de contrato. Os mesmos, pelo menos hoje, não devem ter os seus contratos renovados. Com isso, uma nova barca de saída deve acontecer na próxima temporada, com ou sem a comissão de Luiz Castro. Paulo Pelaipe não deve ser demitido, então ele vai conduzir esta limpa de jogadores no elenco do Grêmio. Ele que já fez uma limpa no início da temporada de mais de 20 jogadores. Depois da vinheta, a gente fala de possíveis saídas e de 3 jogadores que estão em final de contrato, além de outros. E esses não devem permanecer no Grêmio na próxima temporada. Detalhe, são muitos nomes, tá? Se a gente colocar todos aqui, a gente chega em pelo menos 10 nomes. Mas eu vou te trazer aqui 5 jogadores que não devem permanecer em Porto Alegre. 3 deles é praticamente certo. É depois que a vinheta roda. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho. Quando a gente fala em limpa de vestiário, saída de jogador, jogador em final de contrato, jogador reserva que ganha muito e precisa sair, folha que precisa diminuir, a gente fala em uma gestão muito difícil. Porque tu tem que gerir jogadores. E gerir um plantel que nem o do Grêmio, que custa mais de 25 milhões por mês, além de uma folha paralela que o Grêmio tem, de vários jogadores que saíram, é muito difícil. O Grêmio hoje tem um cara que é experiente nisso, que é o Paulo Pelaipe, que conseguiu mais de 20 saídas no início da temporada. Mas sempre é muito difícil. E essa lista que eu tenho aqui é mais difícil ainda, porque são jogadores que a maioria deles tem salários acima dos 500 mil, então você vai ver aqui uma diferença grande na folha se eles saírem. E temos aqui jogadores consagrados, jogadores de seleção brasileira, Copa do Mundo, Europa de muito tempo, jogador multicampeão no Brasil, jogador que foi comprado por muito dinheiro que não deu certo, jogador que veio com expectativa também que não deu certo. E aí, a gente para pensar e diz assim, como é difícil fazer futebol no Brasil. O primeiro nome que eu trago é o William. Eu não preciso contar o que o William tem na carreira, né? Copa do Mundo, Chelsea, Europa. O William foi, em determinado momento, um dos principais jogadores da seleção brasileira. Tu não precisa explicar a carreira do William. E quando o Grêmio contrata o William no meio da temporada passada, ele foi um dos pilares da recuperação do Grêmio para sair daquela zona horrorosa que o Grêmio estava. Se não fosse o William, o Grêmio teria caído. Assim como se não fosse o Arthur, o Carlos Vinícius e este outro, Marcos Rocha, multicampeão no Palmeiras, e que o Grêmio contrata ele porque no Palmeiras ele não jogava mais. E o Marcos Rocha vem para o Grêmio e é muito importante naquele final de temporada do ano passado. Jogando praticamente todos os jogos, sendo importante, fazendo boas partidas, liderança. Rapidamente pegou a abraçadeira de capitão para si. Só que a idade não permite que o Marcos Rocha seja titular do Grêmio mais. Muitos até pedem que ele tenha uma nova oportunidade. Nos bastidores de vitória do Grêmio, tu sempre vê o Marcos Rocha a liderança no vestiário, falando, gritando, incentivando o companheiro. William e Marcos Rocha são dois que o contrato, eles terminam o contrato no final do ano. E a informação hoje é, ambos não terão seus contratos renovados. Com eles, Dodge, um cara que veio pro Grêmio, vindo do Santos, uma negociação meio assim, já está há mais tempo em Porto Alegre, aquele cara que tu não tem que falar nada dele, aquele cara operário, nota 5, que nunca tá muito mal, nunca tá muito bem.
mas que o contrato está acabando e que também tem um salário de 400 mil por mês. Só aqui, gente, a gente está falando de 2 milhões por mês de salário. William, Marcos Rocha e Dodi. São 2 milhões de salário por mês. Talvez até mais, tá? Porque o William ganha mais de 1 milhão. O Marcos Rocha ganha perto de 800. A gente está falando aí de 2.200, 2.300 nesses 3 jogadores. Mas a lista continua. Pavon, o contrato também está acabando e ele também não deve renovar com o Grêmio. Também tem salário de 800 pau para cima. Aí a gente já chega na casa dos 3 milhões. Em 4 jogadores. Kahneman também não deve permanecer. Noriega deve ser negociado. Balbuena também não deve permanecer. E aí a gente vai. André Henrique também deve sair. Bright White também não deve permanecer. E aí a gente já está quase em 10 saídas. Rapidamente. O Grêmio vai fazer uma nova limpa no final do ano. A tendência é que faça uma pequena limpa já nesta janela que se aproxima no meio do ano. Eu não acredito que esses 3 jogadores que são a capa do vídeo, William, Marcos Rocha e Dodi, saiam agora, porque eles podem ainda ajudar até o final da temporada. O William, por exemplo, se estivesse vivendo uma fase um pouquinho melhor, o Grêmio já teria renovado com ele, inclusive. Mas o custo-benefício hoje não vale a pena. Assim como o do Marcos Rocha, assim como o do Dodi, assim como o do Pavon, assim como o do André Henrique, assim como o do Balbuena. São jogadores que custam caro, o André Henrique menos que todos, mas que hoje eles não podem mais vestir a camisa do Grêmio. A verdade é essa. Nem o William, nem Dodi, nem Marcos Rocha, nem Balbuena, nem Pavon, nem André Henrique. O Noriega precisa ser negociado porque não quer mais permanecer, tá com a cabeça na Europa. São jogadores que não podem mais vestir a camisa do Grêmio. Então, uma limpa vai acontecer. No meio do ano, talvez uma meia limpa, mas no final do ano, esta lista vai aumentar, você pode ter certeza. Deixa o teu like, se inscreve no canal, segue para mais, um abraço, valeu. Fui!